Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós somos parceiros da WH, uma missão internacional inglesa, e agora Campinas se tornou um núcleo da WH. E se eventualmente você é um pastor ou alguém que está em uma igreja e você sabe que ali tem pessoas com chamada para missões, então entre em contato conosco, ok? Nós vamos estar pegando essa pessoa e apresentando para as pessoas certas, e ela então será treinada a princípio online, e depois então vai fazer um estágio, possivelmente no Paraguai, até ela entrar no campo, tá bem? Então nós estamos aqui. Se você é novo, você pode entrar no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Entra lá, se inscreve e toque o sininho, como o pessoal fala, dá um joinha, comentários, porque tudo isso é muito bom, porque o Google vai perceber que o que nós estamos fazendo é relevante. E você pode compartilhar com sua rede, com seus amigos, com seus irmãos, tá bem? Bom, toda quarta nós temos aqui às 18h30 sempre temas avulsos. No caso, hoje eu estou trabalhando em cima de Hebreus. Nós começamos desde o capítulo 7, agora estamos no 11, e você procura na playlist, ok? O tema. Você está preparado para partir? Bem, ali nós temos diversas lives que nós já fizemos a respeito desse tema. Mas nós temos ali quase chegando já, se já não chegou, acho que ainda não, a 500 mensagens, onde você poderá escolher aquela que você realmente tem curiosidade em saber e entra. Eu gostaria de deixar o meu telefone, caso você queira conversar conosco, fazer perguntas, 11 999 11 5272, tá bem? Nas quintas, normalmente, nós temos podcast, nós demos uma pequena interrompida, porque o sistema de gravação deu um problema, e assim que voltar a funcionar, nós voltaremos a falar. Na sexta-feira, nós estamos sempre com o livro, e nós estamos caminhando em cima do livro de Lucas. Tem sido uma grande bênção. E aquilo que você perdeu, você pode também procurar a respeito do início, né? O próprio início de Lucas fala a respeito do tema. Nós sabemos que Lucas era um médico muito fantástico, ele era um geógrafo, um historiador e alguém que foi inspirado pelo Senhor para escrever. E o que ele escreve, ele fala muito claro, no versículo de 1 a 4, só recordando: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, procure lá os fatos que entre nós se realizaram. Então, você vai encontrar todas as lives que nós já fizemos em Lucas, tá bem? Muito bem. Estejam orando por nós. Nós estamos aí sempre com aquela visão de ampliar aquilo que nós já estamos fazendo. Peço que vocês estejam orando por nós. Nós temos um trabalho no sábado pela manhã com o pessoal em Moçambique. Nós estamos trabalhando com 2 igrejas online. Depois nós vamos, no mesmo sábado, na parte da manhã ainda, temos uma reunião de treinamento com os chineses, aqui, língua mandarim. Fora isso, nós temos diversas coisas, que nem na quinta-feira amanhã nós temos uma reunião ao vivo aqui, e vem pessoas de diversos lugares, e tem sido uma grande bênção também. Orem por nós com respeito à Unicamp. Nós estamos ali com um trabalho junto com o Bill, e tem sido muito gostoso. Nós já estamos fazendo discipulado
com pessoas e realmente tem sido muito, muito proveitoso. Ore para que Deus levante também mulheres para que a graça possa estar também discipulando. Queridos, nós vamos estar orando agora porque há pessoas que estão precisando, pessoas que estão doentes. Então, eu quero que, por favor, vocês intercedam por essas pessoas, tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque podemos, aqui no Brasil ainda, pregar a Tua palavra com liberdade. Entrego nas Tuas mãos a vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo que esteja participando agora ao vivo e aqueles que vão entrar também depois lá no YouTube. Que o Senhor possa, através do que vamos falar hoje, agir poderosamente na vida deles. Abra o coração, abra a mente, que eles possam aplicar o que estão vendo nas suas próprias vidas. Deus, eu quero interceder por algumas pessoas que o Senhor já sabe quem é, mas o Senhor pede para nós intercedermos. E nós queremos fazer isso agora. Eu lembro agora, Senhor, a Paulinha Tsai, que tem sido assim uma lutadora. Ela tem realmente passado por momentos muito difíceis. Que o Senhor possa agir ali de maneira poderosa. Que o Senhor possa dar a ela, Senhor, realmente a cura. Nós te pedimos isso, Senhor. A Rebeca também, do Evaldo, essas duas têm sido guerreiras. A Rebeca está com um problema agora, algo que está sendo já tratado na sua cabeça, está respondendo, graças a Deus está diminuindo o problema, então que o Senhor possa curá-la, mas curá-la de tudo, Senhor, não só disso que aconteceu por questões talvez de remédio, mas que ela possa ser curada completamente, seja da cabeça, pulmão, qualquer parte do corpo. Lembro também o Tadeu, Senhor, teu servo, pastor, na Filadélfia, que o Senhor possa estar com ele também. Tem começado já os tratamentos de químio e por enquanto está indo bem, não tem sentido nenhum sintoma, também de rádio. Então, que o Senhor possa estar com ele, dando a ele a tranquilidade, paz, e que ele continue firme, Senhor. Cura ele, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Lembro do Sebastião, Senhor, e lembro do Davizinho, duas crianças que tiveram problemas realmente diferentes e que estão reaprendendo, tanto a andar quanto a falar. E seja com outros irmãos, Pai, que têm passado por problemas. A Ruth, Senhor, ela está com essa picada do pernilongo, não é? Minha família já passou por duas, tanto meu neto quanto a minha filha. Então, isso aí realmente é algo que não tem como prever se virá ou não pernilongo, mas que o Senhor possa nos livrar disso. E seja com a Ruth, Pai, ela precisa estar bem por causa da mãe, Senhor. Então, que o Senhor possa amenizar os sintomas e possa tratar dela. Essa dengue tem sido terrível, a minha filha, Senhor, e o Senhor sabe disso, ela está com um problema no fígado, os exames deram alteração, não sei como será feita a reversão disso, mas o Senhor sabe. Peço, Pai, por todos os irmãos e irmãs que eventualmente vão estar conosco agora, caminhando com a gente, visita-os, Pai, de forma muito especial. Entrego, Deus, aos meus filhos, o Marcos, Pai, com respeito ao trabalho, à empresa dele, faça crescer muito a quantidade, Senhor, de clientes. Peço também, Deus, com respeito a Luciano, o seu trabalho,
e também a Camille no seu trabalho, Senhor, e levante um trabalho para o Tiago. Deus, nós somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E entregamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é sempre muito bom estar com vocês. Nós temos aí, iniciando um projeto novo, que Deus inclusive colocou no coração da minha esposa. Existe um parque aqui perto que tem assim aqueles aparelhos de ginástica para pessoas mais idosas. E ali perto está cheio de pessoas que realmente estão, vamos dizer assim, trancadas em casa, não fazem nada muitas vezes. E a Graça teve a ideia de começar a colocar essa turma para fora. Nós vamos estar vendo se conseguimos trocar esses aparelhos, vamos entrar em contato com algumas pessoas para ver se dá para fazer algo novo ali e essas pessoas possam vir. E em cima disso nós vamos estar evangelizando. Nós já fizemos isso ontem e hoje, mas ontem foi muito bom. Inclusive uma pessoa se converteu. Um outro que estava por ali, mas é de uma igreja de perto, vai estar participando conosco. Ele e a esposa vão estar aqui amanhã, na quinta-feira, na reunião que nós temos à noite. Então, que vocês estejam orando por isso. Obrigado por aqueles que sempre estão conosco, aqueles que são servos, que já nos acompanham há muito tempo. Tá bem? Bem, eu peço que vocês peguem a sua Bíblia e nós vamos estar trabalhando em Hebreus, começando aí dos versículos de 11 a 4, onde nós já fizemos, mas eu quero apenas dar uma relembrada. Nós já estudamos capítulo 7, 8, 9, 10, agora estamos no 11. E se você, como eu já disse, se eventualmente você perdeu, entra lá em Raul Nogueira Canal. Entra lá e se inscreva e toque o sininho, dá um joinha, compartilhe se você gosta do conteúdo, não é? E ali você procura o tema, você está preparado para partir e ali você vai encontrar esses estudos de Hebreus. Bem, a última vez que nós falamos, nós trabalhamos em cima do capítulo 11, versículos de 1 até 4, vou dar só uma relida. Diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu estou fazendo da seguinte forma. Cada versículo que fala sobre alguma coisa, nós estamos indo lá na origem e estamos trabalhando com isso. Então, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, e nós comentamos a respeito de quem foi que criou o universo. E levamos então a vocês, quem estava conosco, para João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 10, para Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, e também Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Foi o Senhor Jesus quem fez. Depois falamos a respeito de Abel, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Porque Caim criou um ato religioso que Deus não havia estabelecido. Então Deus rejeitou não só o coração de Caim, mas a sua oferta. A oferta que o Senhor havia determinado é derramamento de sangue. Então, infelizmente, Caim quis criar uma opção, mas Deus não aceitou. E aí vem todo o desdobramento, ele se sentiu rejeitado e decaiu o semblante, o Senhor o confrontou, enfim, vocês sabem a história, chegou até a matar o próprio irmão. No versículo ainda 1, eu queria explorar um pouquinho esse versículo, porque essa fé que está aí é algo que é uma certeza. Quando fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
não é uma esperança humana, não é uma mera expectativa, mas é a palavra de Deus que realmente está bem claro. A fé, ou seja, se eu fosse definir fé, está aqui, é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, é você realmente crer que Deus exerce o poder em todas as áreas da sua vida e no mundo. E eu posso, mediante a pessoa de Deus que eu conheço através dessa palavra, exercer fé sobre alguns assuntos, sobre alguns fatos, sobre algumas coisas, sobre doença, sobre tudo. Então, essa fé, sendo a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, ou seja, quando eu, nesses 45 anos, exerço fé diante de uma situação, e se for da vontade do Senhor, Ele realiza aquilo que eu creio que Ele pode fazer. E nesses 45 anos eu vi de tudo, desde pessoas sendo libertas de demônios, pessoas sendo curadas, pessoas sendo convertidas, pessoas de repente tendo até filho. Nós temos casos de pessoas que não podiam ter filhos. E quando oramos, o Senhor, por misericórdia, fez com que essas pessoas tivessem filhos. Eu lembro de um casal que esteve aqui na minha casa, esse é apenas um casal, que ia fazer inseminação artificial. Vieram conversar comigo o que eu achava. E eu disse, queridos, antes de você fazer isso, vamos orar? E nós oramos e veio Daniel. Então, queridos, isso é certeza. Exatamente, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a gente pode entender que quando o versículo 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram, olha só, bom testemunho. Então, ou seja, os patriarcas, os heróis do Antigo Testamento, eles exerceram fé no Senhor e testemunharam com a própria vida. E isso nós vemos vários e vários acontecimentos do passado que realmente reforçam isso. Bem, no versículo 5, que é o que nós vamos ver hoje, fala, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado. Ele deixa bem claro que isso que aconteceu com Enoque é algo que Enoque andava com Deus. Nós sabemos que quando nós lemos a palavra do Senhor, nessa passagem, lá em Gênesis 5, 22 a 24, eu convido vocês a darem um passeio lá, Gênesis, ok? Capítulo 5. E aqui nós vamos ter exatamente a história de Enoque, curtinha, mas tão poderosa. E aqui fala, eu vou começar do versículo 21, não é? Gênesis 5, 21. Não, eu vou começar antes um pouco. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém. E olha, isso, o versículo 22, diz, andou Enoque com Deus. Enoque caminhava com o Senhor. Enoque realmente, ele tinha uma intimidade com Deus, de tal maneira que Deus o levou. Olha o que diz, andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, esse testemunho de Enoque
ele realmente fala muito para nós. Porque é uma época em que Enoque não tinha o Espírito Santo nele, como nós temos hoje. Nós não temos desculpa. O que nós fazemos, muitas vezes, é tão negligente. Nós não temos, muitas vezes, nem reverência com Deus. Nós não temos intimidade, muitas vezes, com o Senhor. E não entendemos porque, muitas vezes, nós não temos experiências profundas. Sabe, não há atalho para as experiências com Deus. Não existe atalho. As experiências com Deus são decorrentes de um gastar tempo com o Senhor. Nós cristãos, nos dias de hoje, temos um problema muito sério, porque nós não gastamos tempo de oração. Nós não gastamos tempo de oração. As nossas orações são orações muito egoístas, voltadas mais para pedir. Mas nós temos que gastar a Deus louvando e adorando o Senhor pelo que Ele é, e louvando por tudo que Ele tem feito, tem nos dado, intercedendo por irmãos, intercedendo por pessoas. Deus quer andar com você, e hoje Ele faz isso. Aquilo que Ele fez com Enoque, e Enoque andava com Deus, cada crente hoje da igreja anda com Deus. Deus está em você. Deus é Senhor da sua vida, não é? No dia que você nasceu de novo, você se tornou santuário do Espírito Santo. E você passou a andar com Deus. E vamos ser arrebatados. E quando partirmos pela morte, estaremos na presença do Senhor. Nós andamos com Deus. A grande questão é, você como crente hoje tem andado em intimidade com Deus, porque de qualquer forma Ele está com você. O que você vê, o que você ouve, não onde os seus pés te levam, o que as suas mãos pegam, agrada ao Senhor. Aquilo que você fala, agrada ao Senhor. Aquilo que realmente você ouve, agrada ao Senhor. Enoque andava com o Senhor, e ele tinha intimidade, e ele conversava com Deus, e Deus conversava com Enoque. Tem até uma historinha que eu ouvi há muito tempo, acho que era contada para as crianças, não é? Que todos os dias Deus vinha e batia na porta de Enoque, e aí Enoque e Deus caminhavam, eles iam andando, depois voltava. Todos os dias Enoque fazia isso. Todos os dias ele tinha um encontro com o Senhor, muito íntimo, fazendo perguntas. E um dia em especial, Enoque começou a andar e começou a fazer perguntas. Ô Eduardo, seja bem-vindo. Então, Enoque então começou a andar e fazendo perguntas para Deus, e Deus foi caminhando com ele. E de repente Enoque disse: Senhor, olha, eu tenho que voltar para casa. O tempo passou, eu nem percebi, e eu estou muito longe de casa. E aí Deus vira para Enoque e diz: Enoque, vamos fazer uma coisa? Vem para minha casa. É claro que isso é uma história que eu ouvi há muito tempo, né? Isso era contado inclusive para as crianças. Mas ele tinha muita intimidade com o Senhor. E isso é que faz a diferença, irmãos. Eu quero incentivar você a ter intimidade com Deus. E eu quero aproveitar que o José Viana, que é o Eduardo, está aqui conosco. Ele está começando um projeto novo, que eu não vou mencionar, porque ele pediu para não mencionar. Mas esteja orando pelo Eduardo. Ele trabalha no Peru. Se você quiser entrar em contato com ele, vai deixar o telefone. E você pode ser um investidor, um intercessor, ou até você pode
um dia estar com ele lá, passando talvez as suas férias ou coisa parecida, tá bem? Então, que você possa estar orando pelo Eduardo, ele está aí com um projeto novo e precisa de muitos intercessores e muita oração, tá bem? Bom, continuando, aqui diz assim, o versículo 6, ele só completa algo que está mencionando até desses que ele já falou, não é? De fato, irmãos, isso é sério. Isso a minha esposa sempre fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, essa afirmação, isso que nós estamos lendo agora no versículo 6, é algo muito sério. Porque ele fala de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É lógico. Se você não conhece a palavra de Deus, você não terá intimidade com Deus da palavra. Como que você quer exercer fé num Deus que você não conhece? Que você não sabe quem ele é, o que ele faz, como ele responde, o que ele não responde, por que não responde. Então, na medida que você se aprofunda na palavra de Deus, isso tem que se tornar uma verdade na sua vida. Porque se ele está afirmando, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. E muitas vezes você diz, eu acho que a minha oração não chega nem ao teto, nem passa, né? Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Por quê? Porque Deus está em você. Você está mais próximo de Deus e Deus mais próximo de você do que o próprio Enoque que nós acabamos de falar agora. Porque Enoque andava com o Senhor, mas o Senhor não estava em Enoque. Nós somos diferentes. A igreja tem o privilégio de andar com o Senhor e aonde você vai, Deus está, porque você é santuário do Espírito Santo. Então, aqui eu queria repassar e reforçar, porque fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é uma questão até lógica, não é? Como é que eu vou me aproximar de Deus crendo que Deus não existe? Como que eu posso? Não tem sentido. Então, as coisas que nós fazemos, aquilo que nós falamos, isso realmente Deus está em você, Ele está vendo. Não adianta você querer esconder de Deus. Deus sabe o teu coração, sabe o seu propósito. Então, se você realmente busca o Senhor, se aproxima dele e ele está em você. Amém? Esse versículo 7 fala de um personagem seríssimo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, isso significa andar por fé, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Queridos, quando nós lemos esse versículo 7, nós temos que voltar necessariamente lá para o capítulo 6. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 6, e nós vamos parar exatamente aqui. Gênesis capítulo 6.
uma passagem fortíssima que mudou a história. Bem, capítulo 6, antes do capítulo 6, do capítulo 5, vai falar a respeito no versículo 32, a respeito já de Noé. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Então ele tinha 3 filhos que eram casados e quando entraram na arca, então entraram 8 pessoas. É interessante, quando você chega para um chinês e pede para ele escrever a palavra navio, Chuan, e você pergunta para ele, por que você escreveu o navio dessa forma? E ele diz, não sei. E o que foi que ele escreveu? Ele colocou um barco com 8 pessoas. A primeira vez na história da humanidade que surgiu um navio, é a Arca de Noé, que tinha 8 pessoas. E esses 3 filhos que saem, Cão, Sem e Jafé, são 3 que vão fazer o repovoamento da terra. Cada um deles vai estar começando a gerar, vamos dizer assim, as civilizações. Quando se fala de Cão, o Cã, nós lembramos da África, lembramos aí do Egito, não é? Quando se fala de Jafé, lembramos da Europa. Quando você fala de Sem, nós lembramos dos árabes, lembramos dos israelitas. E tem aí uma controvérsia, nós não sabemos ainda, temos pesquisado bastante, mas temos assim informações que os chineses, os asiáticos, vêm da tribo de Sem. Então, os semitas teriam gerado, então, os árabes, os israelitas e também os chineses e depois os japoneses, coreanos. Mas outros, eu vi recente, acham que vem de Jafé. Bem, eu acredito mais em Sem. De qualquer forma, esse Noé, ele vai mudar a história, porque de toda a população, de todo o povo que existia na época, pessoas que andavam assim longe do Senhor e com muitos e muitos anos, 300, 400, 600, essas pessoas simplesmente não criam no Deus Todo-Poderoso. Enfim, o capítulo 6 é um capítulo bem assim, problemático para alguns teólogos, não é? Que diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. De quem que nasceu filhas? Dos homens. Então, é um grupo, tá bem? Vendo os filhos de Deus, é interessante que em hebraico está senhores, eles colocam filhas dos senhores, né? Eu ainda preciso uma explicação por que quando você pega a Bíblia hebraica e mesmo eles fazendo a tradução, eles colocam a palavra senhores, mas isso eu ainda não posso falar para você porque ainda não fiz uma pesquisa muito mais forte. Mas de qualquer forma, aqui olhando para o português, vendo os filhos de Deus, no caso, todos os teólogos colocam como se fossem os anjos, ok? Mas as pessoas que são mais fundamentalistas, batistas e presbiterianos e outros, colocam que aqui seriam descendentes de Sete, ou seja, descendentes daqueles que criam em Deus. Outros já colocam realmente que deveria ser anjos caídos e se fundamentam tanto em Pedro quanto em Judas. Bom, mas esse é outro assunto que eu não vou discutir agora. Então diz,
vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, seja descendentes de Sete, ou seja, anjos caídos, houve um relacionamento que gerou filhos, ok? Agora, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Bem, essa questão é algo assim que nós percebemos que se o homem nasceu com 100% de cérebro e ele tinha uma quantidade de anos tremendos, porque ele nasceu para ser eterno, com a queda é que começou a haver uma diminuição. O mais que viveu mais longo foi Metusalém. E Adão chegou quase perto, mas você percebe que a partir de Adão começa a haver uma diminuição gradativa, até chegar mais ou menos num tempo assim bem mais curto, que em outra parte diz que o homem então chegaria a 70 anos. Bem, quando eu leio o versículo 4, eu fico muito assim admirado com certos teólogos, porque muitos colocam que o resultado da reunião seja de um descendente de Sete com os descendentes de Caim, que seria uma relação mista, né? Seria, falando assim, o que a palavra fala no Novo Testamento, você está se casando com alguém que você não devia casar, não é? Luz e trevas. E outros que falam que são descendentes, o resultado seria o relacionamento de anjos com as mulheres, descendentes dos homens. De qualquer forma, não importa. Mas o versículo 4, a maioria coloca como se fosse o resultado desse relacionamento. Mas o versículo 4 não diz isso, tanto no hebraico quanto em português. Olha aqui. Ora, naquele tempo, que tempo que houve esse relacionamento entre esses dois grupos? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, ora, versículo 4 é muito claro. Não está de maneira nenhuma afirmando que aqui o versículo 4 seria o resultado desse relacionamento. Não! Aqui, quando você lê, é apenas uma referência. Uma referência. Ora, naquele tempo, que tempo desse relacionamento, havia gigantes, néfilins, na terra e também depois. É uma referência, ou seja, quando aconteceu esse relacionamento, havia gigantes, néfilins, que pode ser a palavra gigante, e quando tem apenas um tracinho lá, mas seria néfilins, que seria impuros, imundos. Então isso aqui é uma referência. Não pode ser impuros porque todos os que existiam, humanamente falando, eram impuros. Eles são descendentes de Adão, incluindo aquelas pessoas que falam que os descendentes de Sete é que se reuniram, se casaram com descendentes de Caim e nasceu algumas aberrações aí. Ora, tanto os descendentes de Sete quanto os descendentes de Caim, os dois têm a mesma natureza decaída. Eu não consigo entender alguns trabalhos, né? Uma manobra, assim, uma ginástica bíblica nesse versículo 4 e também
com respeito ao versículo anterior. De qualquer forma, aqui fala que havia gigantes, ok? E isso é exatamente uma referência, ou seja, aconteceu esse relacionamento numa época que tinha gigantes, antes e também depois. E ele continua: quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu, ou, como diz a passagem, pesou, né, no coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui não é um arrependimento por um erro de Deus. Aqui o sentido não é exatamente esse, mas o Senhor se entristeceu. Não significa que Deus tenha mudado de ideia em tempo nenhum, mas ele se entristeceu profundamente com aquilo que estava acontecendo. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem em que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu fico imaginando o nível de tristeza de Deus. E aí começa a história de Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, a única família que realmente buscava o Senhor de verdade era exatamente Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos filhos. Aí eu pergunto, para quem gosta de polêmica, não é? Será que não existia nenhum descendente de Sete? Nenhum? Será que era isso? Porque se houvesse filhos de Deus, descendentes de Sete, então esses filhos de Deus deveriam andar com Deus normalmente, e esses não morreriam. Esses não estariam sendo condenados. Mas a gente percebe que seja descendentes de Sete, seja descendentes de Caim, todos esses pereceram, exceto Noé, que era descendente de Sete. Interessante, não é? Não é uma boa pergunta? Bem, aqui diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A mesma expressão de Enoque. Só que a história de Enoque, o Senhor resolve levá-lo, e de Noé, ele vai usar Noé para dar continuidade à raça. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Na terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso inclui os descendentes também de Sete. Nunca conseguiram me explicar essa historinha. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás
compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto, porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, ou seja, tinha 3 andares. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teu filho. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. É lógico que na arca não entrou aqueles que viviam no mar, né? Viviam na água, nos peixes, etc. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Quando fala de alimento, não está se falando de carne. Na carne só foi autorizada para Noé e os homens comerem depois do dilúvio, ok? Eles comiam, era frutas, vegetais, etc. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Bem, nós paramos aqui. Espero que isso tenha sido, de alguma forma, um desafio para você. E se você gostou do conteúdo, compartilhe, não é? Se inscreva lá em nosso canal e divida isso com outras pessoas. Nós estamos fazendo essa análise, versículo a versículo, indo nas fontes de cada nome, de cada fato, para que você possa compreender essa galeria dos heróis da fé, tá bem? Se eventualmente você tem algum tipo de pergunta, alguma coisa, você pode fazer. De qualquer maneira, aqueles que vão entrar lá no YouTube, por não estarem aqui conosco, você pode entrar em contato comigo se você quiser no WhatsApp, lá 11 999 11 5272. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos que vão estar aqui, e que você possa realmente estar orando e intercedendo por nós. Fiquem na santa paz do Senhor.